eu me somo a milhões de brasileiros e brasileiras que são contra o impeachment. Me somo, por exemplo, ao CONIC, ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Me somo à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Me somo a milhares de entidades, que não posso citar o nome aqui, porque o tempo não me permite. Várias entidades que já se posicionaram com notas oficiais de suas entidades contra o impeachment, entendendo que há um golpe em curso no Brasil, usado para favorecer poucos brasileiros. E tem um programa que já foi acordado por grandes banqueiros, grandes empresários, foi acordado com Michel Temer, e que se chama Uma Ponte para o Futuro. E quer os condutores do golpe afastar a presidenta Dilma e dar posse para o vice-presidente Michel Temer, para que ele, sem o voto, possa, em 2 anos e pouco, implementar um programa de governo que acabe, por exemplo, com a educação pública brasileira, acabando com a vinculação constitucional, que hoje o município é obrigado a aplicar 25% na educação, no mínimo. O Estado, como o Paraná, tem a obrigação de aplicar no mínimo 30% na educação. O governo federal tem a obrigação de aplicar no mínimo 18%. Isto corre risco. Querem modificar a Constituição para permitir que esses governantes não tenham obrigação de aplicar o mínimo em educação. Mas querem também acabar com a vinculação para a saúde. Hoje, o município tem a obrigação de aplicar no mínimo 15% em saúde. O Estado, 12%. Querem implodir isto. Querem implodir também o 2% que é obrigado a aplicar em ciência e tecnologia. Só este item do programa do Michel Temer, que se chama Uma Ponte para o Futuro, que os metalúrgicos que aqui estão presentes, está aqui o Nelson, no seu jornal, chama de Uma Ponte para o Inferno. De fato, é um atalho para o inferno, porque não propõe acabar só com a saúde e com a educação. Se ainda temos necessidade de mais investimentos em educação e saúde, vamos ter muito mais dificuldade quando prefeitos e governadores não tiverem mais a obrigação de aplicar um percentual mínimo do orçamento em saúde e educação. Mas propõe mais o plano Temer, que eles já chamam de plano pós-Dilma, que é fazer uma reforma na Previdência para que todo brasileiro e brasileira se aposente mais tarde, no mínimo 65 anos para todos os homens, independente da profissão, seja agricultor ou professor, 65 anos, e para a mulher, independente da profissão, seja professora ou agricultora, 60 anos. Se não tiver, no mínimo, essa idade, não pode nem requerer o pedido de aposentadoria. E para piorar, acaba com a isonomia, com a paridade, integralidade e acaba com a indexação, para não ter a obrigação de corrigir anualmente a aposentadoria dos brasileiros. E acaba, inclusive, com a obrigação de pagar, no mínimo, o salário mínimo nacional para os aposentados, como a maioria dos brasileiros são aposentados com o salário mínimo. Só agricultores são 14 milhões que recebem o salário mínimo. Isso está na Ponte para o Futuro, que a Gazeta do Povo, em 2 momentos, já trouxe os dados. Está aqui. Eles não estão escondendo que assim que assumirem, se conseguirem dar o golpe, vão implantar um programa de governo que retira direitos dos trabalhadores, como, por exemplo, acabar com a CLT, propondo que o negociado prevaleça sobre o legislado, desrespeita a legislação, a Constituição, e aí coloca o trabalhador em desvantagem em relação ao patrão, e aí os seus direitos, que já não são muitos, sejam diminuídos. E um representante da FIEP deu entrevista para o UOL recentemente dizendo: por que ter 1 hora de almoço, se o trabalhador pode almoçar em 15 minutos? Porque ele conhece trabalhador nos Estados Unidos que com a mão esquerda come o sanduíche e com a mão direita trabalha, nem para almoçar. Então,
eles vão mais além. Propõem que as privatizações sejam ao máximo. Executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, por meio de transferências de ativos que se fizerem necessários. O que são os ativos? São as ações. Copel, Sanepar, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Petrobras e assim por diante. Aqueles que no passado já tomaram de assalto, por exemplo, a Vale do Rio Doce, sabe que num governo do Temer poderão tomar conta de tudo aquilo que é estratégico e importante para o povo brasileiro. Se tem, e nós sabemos que tem, roubo na Petrobras, desde a época de Getúlio Vargas tem, é preciso combater roubo na Petrobras e qualquer uma outra empresa, inclusive aqui no estado do Paraná, nas escolas, com relação à operação Quadro Negro, que tem gente que meteu a mão no dinheiro da educação e as escolas não foram entregues. Também na operação Publicano, que tem muita gente metida nessa operação, que precisa ser punido. Então, temos que ser contra a corrupção, sim. E milhões de brasileiros estão nas ruas, nas redes sociais, pedindo o fim da corrupção e punição dos ladrões. Temos que fazer de tudo para banir a corrupção das esferas públicas, seja municipal, seja estadual, seja federal. Temos que banir. Agora, não podemos usar a boa-fé do povo brasileiro para piorar o que já não está bom. Neste momento, nós atravessamos uma crise muito grande na economia. Inclusive, vários países passam por crises maiores do que nós estamos passando nesse momento. Por conta dos programas sociais implementados a partir de 2003, o impacto da crise econômica foi menor no Brasil. É bom comparar com a Grécia, com a Espanha e com outros países. Economias mais sólidas do que a nossa dissolveram. Se aqui temos 9% de desempregado para este ano, já tivemos percentuais maiores. Inclusive, o último ano do governo Tucano fechou com mais de 14% de desempregados. Se temos juro alto, que chega a 14,25% ao ano, ele era maior no último ano do Fernando Henrique Cardoso, chegou a 27%. Se temos dados que são ruins se comparado ao próprio governo do PT. Que se comparar os dados com governos anteriores, os dados são melhores. Então o Brasil precisa melhorar, não pode piorar. Com o governo Temer, de fato, Nelson e companheiras que estão aqui acompanhando, não é ponte para o futuro, é um atalho, é uma pinguela para o inferno para a classe trabalhadora do Brasil. Por isso, somos contra o golpe, por isso somos contra o impeachment, porque piorar não, nós temos que melhorar o Brasil. E não é com Temer, com Cunha, que o Brasil melhora.